Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, foi notícia no país inteiro aquele jantar em que Lula e Alckmin eram os convidados especiais, né? Até porque foi um momento importante, tudo indica não decisivo, mas importante, na conversa dos dois em relação à possibilidade do Geraldo Alckmin ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo Lula. E essa era a notícia, essa era a informação, mas logo, logo também virou notícia quem pagou, né? Quem bancou o jantar. Claro que havia convidados pagando, inclusive disseram que a grana era para beneficiar aí entidades carentes e grupos carentes e tal, mas havia inclusive banqueiros, né? Grandes empresários pagando a conta. E a iniciativa política foi do tal Prerrogativas, que é um grupo de advogados. Esse grupo tem ali advogados que trabalharam na defesa de acusados na Lava Jato, inclusive de alguns que foram condenados na Lava Jato, sempre com críticas a maneira como funcionou a força-tarefa, etc. E hoje, mais confiantes, respaldados inclusive em decisões do Supremo, o grupo ganha novas asas e novas reivindicações. Se pretende um agente de propostas, uma fonte de propostas para reformas em instituições brasileiras, particularmente no Conselho de Justiça e, esse é o mais importante, no Conselho Nacional do Ministério Público. O Congresso também tem feito suas incursões nessa área, não é? Todos eles ressentidíssimos com a Lava Jato, com o Ministério Público. E uma grande parte das pessoas que se preocupam com esse tipo de assunto, uma grande parte decidiu ou foi levada pelas suas próprias paixões à posição de não ter uma visão crítica de tudo o que aconteceu, mas adotar uma posição sem qualquer capacidade de discernimento e de crítica, ou de ataque ou de defesa. Ou de ataque, bastando para isso uma mera manchete de que alguém estava sendo investigado, e aí rapidamente as pessoas já saíam dizendo que era culpado, o que é muito grave, né? Afirmar que alguém é culpado sem saber se é. Isso é muito grave, até moralmente é muito grave. E do outro lado, aqueles que ainda que sejam esfregadas diante de si provas ou grandes evidências e decisões sejam tomadas respaldadas em provas, em testemunhos, em delações, as pessoas tomam a posição a priori de absolvição. Não, esse aqui é intocável. Não admito a hipótese de que investiguem a lisura de seus atos, a moralidade de seus atos, a honestidade de seus atos. Isso é uma posição apaixonada, né? Muitas vezes uma posição fanática. É bom lembrar que paixão e patologia todas derivam de patos, a palavra que dá origem a essas reações ou até condutas permanentes que são passionais, não são racionais, não seguem a razão, mas a paixão
E quando a paixão torna-se fanatismo, tudo é encoberto. A capacidade de ver, de fazer análise crítica, de dizer: esse sujeito acertou aqui, errou acolá, isso aqui é grave, tudo indica realmente aconteceu. Mas não. Há uma reação daquele que se prostra diante do ídolo, diante do tótem, diante da coluna, diante do poste ídolo e não admite contestações à sua crendice política. E há aqueles que também, de maneira passional, também de maneira apaixonada, também sem usar a razão, simplesmente condenam a priori. Esse aqui? Não precisa de prova. Mas é muito frágil. Não. É culpado. Porque é alguém que pensa diferente, é alguém que defende outras bandeiras políticas. O grave, além do dano à pessoa portadora desse fanatismo, que sofre um grave dano pessoal ao perder sua capacidade de analisar, de criticar, portanto perder a capacidade de ser livre, porque isso é decorrência da capacidade de ser livre. Você é livre para analisar, para não ser influenciado, para não falar e, o que é pior, conduzir o seu pensamento a adaptar-se à sua crendice, à sua paixão, ao seu fanatismo. O sujeito perde a capacidade de analisar, de criticar, de ser independente. Eu sou independente. Eu vou dizer com o que eu concordo, do que eu discordo, na mesma pessoa, no mesmo político. Não. A pessoa se priva dessa independência, dessa liberdade e torna-se escrava dessa paixão política. E aí, dos dois lados, porque há aquele que condena sem qualquer razão, sem qualquer base para condenação a priori, e aquele que absolve a priori, independentemente da realidade, dos fatos demonstrados. E nestes tempos, então, em que não é um fenômeno brasileiro, né? É um fenômeno principalmente ocidental, em que essa disputa entre seitas políticas e ideológicas, ela provoca a massificação de discursos, a massificação de frasezinhas, de posições que o sujeito nem analisou e já adota. Mas o grave é que, além desse dano pessoal, ele se empurra para a desonestidade. E quando você diz alguém é culpado, fulano é culpado, sem ter certeza, sem ter uma base razoável, sem ter fatos que sustentem essa afirmação, isso é desonestidade. Você está acusando alguém de desonesto, de ladrão, e você não sabe se é, mas você acusa, porque essa é a norma dentro desse embate de seitas políticas e ideológicas. E todas as seitas fazem isso, todas as seitas políticas e ideológicas fazem isso, e condenam quem é oposto, quem é da outra seita, e absolvem a priori, incondicionalmente, quem é da própria seita. O problema também é que quem não está apaixonadamente ligado a esses assuntos, mas age com a frieza de seus próprios interesses, muitas vezes encontra a oportunidade
de surfar na onda, de aproveitar-se dessa situação, dessa guerra de paixões para levar vantagem, para ganhar dinheiro, para ganhar posições. Alguns arrivistas, inclusive, né, que modulam suas palavras, seus discursos, àquilo que determinada seita quer ouvir. E se aquela seita, naquele momento, prevalece no jogo de poder, inclusive fora do mundo político, no jogo de poder nas empresas, no jogo de poder nas corporações, nas universidades, muitas vezes o arrivista, ele adequa o seu discurso àquilo que essa seita predominante quer ouvir, quer que seja repetido à náusea. E ele repete e ganha posições, as portas se abrem, não é? O sujeito se julga esperto fazendo isso, mas também, lá no fundo, é um modo de escravizar-se. Também ele perde a liberdade, a independência. Ele apenas diz o que querem ouvir, para ser aceito, para que as portas sejam abertas. Tanto que muita gente que gritou, viva Lava Jato, bradou, novos tempos. Quando os ventos mudaram, essa mesma gente passou a dizer abaixo a Lava Jato. Voltemos aos tempos de normalidade. E confundem as coisas, né? Confundem uma necessidade que uma sociedade tem de procurar ser o máximo possível limpa, de ter mecanismos eficientes e rápidos de combate a roubos, à corrupção, ao crime, que é tirar dinheiro, e é sempre assim, né? Dos mais pobres, porque eles sempre pagam a conta, os mais pobres. Em que cenário for, né? Tô vendo ali a manchete, bilionários aumentam sua fortuna em 60%. E do outro lado, cresce assustadoramente a pobreza. E muitos que eram pobres foram empurrados para a extrema pobreza, para a miséria. E muitos que, no Brasil, por exemplo, na classificação um tanto quanto ridícula que se faz no Brasil, de pobreza, classe média, rico, etc. Tal é a situação da renda média no Brasil, dos salários, eles são tão baixos, os salários e a renda, que aqui o sujeito que ganha lá 5 mil reais, né? Ele já está ali, não, classe média, 10 mil reais, pô, tá rico. Mas é de tal maneira que aquele que estava na condição, nessa classificação, tanto quanto peculiar e bizonha, ele passa de classe média para pobre, e aquele que estava na pobreza foi empurrado para a miséria, enquanto os bilionários aumentaram em 60% a sua fortuna, na média, né? Alguns triplicaram a fortuna, triplicaram, muitos dobraram, mas na média 60%. E é um fenômeno mundial. Aquele negócio que virou chavão porque foi repetido, porque é o que acontece. Os mais ricos ficando mais ricos. E a roubalheira, a corrupção, que muitos usam para o enriquecimento ou para projetos políticos, ela tem uma vítima inevitável, irremediável: o pobre. E ainda mais, o miserável,
aqueles que dependem do serviço público para sobreviverem. Esses são os mais atingidos. É inevitável, é irremediável. Não há corrupção que não atinja duramente o mais pobre. Qualquer corrupção. Na estrada construída, no viaduto construído, no contrato com a empreiteira, no roubo até em comida de criança na escola, no roubo de medicamentos que atendem à rede pública, nos desvios, no por fora, nas adições feitas aos contratos. Isso, em determinado momento, passou a ser visto como normalidade necessária no Brasil. Não, isso é necessário. A democracia precisa disso. Como é que chegaram a essa conclusão estúpida? Que democracia precisa de corrupção. Que faz parte do jogo. Que é apenas parte da construção democrática, da participação dos partidos na vida pública, da diversidade partidária. Mentira! Nada justifica a corrupção. E nada justifica que um país não desenvolva mecanismos de combatê-la. É uma obrigação. Ah, o brasileiro é corrupto. Não. A corrupção é humana. É adâmica, né? Vem de Adão. Mas não tem essa de tal povo é corrupto e o outro não. Porque isso tem até uma associação histórica com outros conceitos canalhas, como essa raça aqui é melhor do que a outra. Essa raça aqui tem mais ética, tem mais moral. Ela se adapta melhor a conceitos de civilidade, de convivência honesta. Isso é mentira! Isso produz, aliás, alimentada por pensadores tão benquistos nas universidades e nas redações, como Nietzsche, né, que alimentou esse tipo de pensamento. A diferença das raças. Ele, inclusive, cria uma associação pretensamente etimológica entre o bom e o belo. E não só Nietzsche. Citamos Nietzsche porque é um dos mais famosos dessa vasta corrente dos que estabelecem essas diferenças que não existem, são fabricadas e que produzem racismo. Produziram, por exemplo, o mais canalha dos regimes modernos, que é o nazismo. Então não tem essa de que o brasileiro ele é mais corrupto que o... acontecer é a falta de mecanismos de combate, é a falta de punição, e isso provoca um ambiente propício. E aí a corrupção torna-se sistêmica. Não é que aquilo é nativo do país. É o capim gordura, é nativo. Não. Aquilo se desenvolve com a permissividade, com a lei frouxa ou com a não aplicação da lei. Então, a questão na Lava Jato, ela independe inteiramente o que a moveu. O que ocorreu durante é outra história. Houve desvio? Puna-se. Houve viés? Puna-se. Agora, o princípio de operações
com Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário voltados para o combate à corrupção sistêmica, é excelente. Funcionou em vários lugares. Funcionou com Al Capone lá atrás, que não foi preso por ordenar assassinatos, que não foi preso por contrabando, que não foi preso por comercialização de produtos cuja comercialização estava proibida, que não foi preso por massacres, mas foi preso porque deu chapéu no imposto de renda. Se não houvesse uma rede de agentes de diversos setores, ele jamais teria sido preso. Isso já aconteceu na Inglaterra, já aconteceu na França, aconteceu na Itália, foi até o modelo que tornou-se inspirador, primeiro da Castelo de Areia, dizimada pelo Supremo Tribunal Federal e depois pela Lava Jato. E na Itália houve uma grande reação. Inicialmente foi um efeito dominó, né? Partidos sumiram, políticos foram presos. Claro que surgiram os que diziam: isso é a criminalização da política. E a reação foi muito bem organizada, bem arquitetada e foi personificada na ascensão de Silvio Berlusconi, o bilionário, dono de rede de TV, dono do Milan na época, e que virou o chefe de governo na Itália. Não é possível falar da política italiana no século XXI sem falar de Silvio Berlusconi. Ele personificou essa reação. No Brasil, a reação foi muito mais ampla do que na Itália. Houve, primeiro, a imagem do boxeador atordoado, né? Ali, balançando entre as cordas e a lona. Alguns foram à lona. Sérgio Cabral foi à lona. Outros, periféricos, foram à lona. Mas a reação não foi por causa de A ou B. A reação foi em defesa de um sistema. Se dissemos que a corrupção é sistêmica, tornou-se sistêmica, a reação foi em defesa do sistema, que se serve e é servido pelas estruturas corruptas, pelos mecanismos de corrupção. O Congresso, o Judiciário foram focos de reação. Até que ela cresceu, foi beneficiada por erros graves cometidos no âmbito da Lava Jato, e aí ela não varreu quem cometeu delitos e deslizes, ela varreu tudo. A reação varreu tudo. Todo o processo, toda a ideia, todo o conceito. Não só a ideia de uma força-tarefa capaz de abarcar, de fazer um cerco da declaração de imposto de renda, passando pela evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, as empresas formadas para a lavagem de dinheiro, a corrupção dos agentes públicos, financiamento eleitoral em troca de favores. E quem paga a conta? O pobre, o miserável. Então, não foram varridos apenas os que cometeram erros e até delitos. Foi varrido o conceito. E, ainda mais sendo o Brasil, onde isso tornou-se sistêmico, esses grupos cresceram
ficaram inchados. A resposta veio muito antes do que imaginavam. E eles não param de avançar para que aquilo não se repita. A lei que permitiu a delação premiada no Brasil, uma lei promulgada por Dilma Rousseff. Essa lei tem sido atacada, inclusive no Supremo, duramente atacada, dentro do Supremo, duramente atacada por advogados, como se a delação fosse tudo o que tem a Polícia Federal e o Ministério Público para investigarem e denunciarem. Não é verdade. Porque a própria lei promulgada por Dilma, ela estabelece que delação que não é acompanhada de provas ou fortíssimas evidências, com documentos, com fatos, com outras investigações da polícia e do Ministério Público, é nada. E não só não resultará em premiação, como pode levar a agravamento da punição, a penas maiores. Porque aí há a mentira associada ao crime cometido. Mas avançam e, particularmente, o Conselho Nacional do Ministério Público é um alvo, porque dali podem emanar punições a procuradores que escapem da cartilha. Quem escreveu a cartilha? O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. E, claro, a adoção do juiz de garantias. Aliás, algo que Gilmar Mendes ama. A ideia do juiz de garantias. Esses advogados, que em boa parte se defenderam ou ainda defendem réus e investigados nas ações anticorrupção, dizem que as pautas são uma reação a abusos da Lava Jato. Não é uma reação a abusos, é uma reação à Lava Jato. E não é a Lava Jato apenas, mas a ideia de uma permanente capacidade de inibir e punir a corrupção. Porque se há impunidade, você não inibe coisa alguma. Pelo contrário, a impunidade é um incentivo. Pode fazer. Pode lavar a grana. Pode fazer associação espúria. Pode beneficiar ilicitamente, ser beneficiado ilicitamente, porque não vai ter punição. Quando muito, alguma gritaria. Bom, esse grupo adotou a candidatura de Lula. O Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, diz que não tem nenhum constrangimento em oferecer apoio para o Lula. É consequência natural. Carvalho é filiado ao PT. Foi coordenador do setorial jurídico do partido, é próximo de Lula. Passou o final do ano na residência do ex-presidente, ao lado de Haddad e de Rui Falcão, que presidiu o partido há muito tempo, deputado Rui Falcão. Aliás, a candidatura do Haddad já havia sido apoiada pelo Prerrogativas em 18. E o pessoal coloca, às vezes, no noticiário que, por exemplo, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira não tem filiação partidária ou ligação com o PT. Também o Alberto Toron, que defende o Aécio Neves. Mas o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira fez o mais apaixonado discurso em defesa da candidatura do Lula. Tratou-a como essencial, fundamental. Como quem diz, o país precisa. Então, não é um grupo apenas que combate abusos.
mas que defende ideias e uma candidatura, o que é um direito. O que se espera é que a ligação não resulte lá na frente numa cobrança para propostas de reforma, principalmente no Conselho Nacional do Ministério Público, contra o qual e sobre o qual o Congresso Nacional já tem avançado. E Carlos Veloso presidiu o Supremo. Ele diz suspeitar do desejo oculto por trás da iniciativa. Não conheço os termos da proposta, não tenho o que opinar relativamente ao seu mérito. Perfeito. Todavia, sempre receio proposta de reforma de órgão de controle do Ministério Público, do Judiciário, dos advogados e da imprensa. Perfeito, que disse o Carlos Veloso. Sempre receio proposta de reforma de órgão de controle do Ministério Público, do Judiciário, dos advogados e da imprensa. Sempre há um desejo oculto por trás. E é surpreendente que uma tal proposta venha de associação de advogados, disse Carlos Veloso, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o apoio está dado, apoio é legítimo, é óbvio, claro, é bom que seja às claras. E o que se espera é que esse apoio não constranja alguém que chegue ao poder a atender essas reivindicações porque houve o apoio. Porque, como disse o Carlos Veloso, sempre há um desejo oculto por trás. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura do Acontece, o editorial do Cláudio Zaidan vira podcast na sequência, é o Entendendo a Notícia que você encontra no site da Rádio Bandeirantes e nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.